Olá a todos, eu me chamo André Fernando. Eu vou estar dando início à apresentação deste seminário, apresentado a disciplina de Práticas Interdisciplinares 1 do curso de Farmácia pela FACSul. O nosso tema abordado é Farmácia Hospitalar. Em 1990, o sistema de saúde brasileiro suscitou a necessidade de uma elaboração de uma política específica para o setor de medicamentos no Brasil, com a finalidade de garantir acesso à assistência farmacêutica integral. Em 1998, a Política Nacional de Medicamentos foi aprovada e então isso passou a orientar outros modelos de assistência farmacêutica de uma maneira mais importante, em um nível mais importante do que já se conhecia anteriormente. As funções do farmacêutico hospitalar no Brasil foram definidas a partir da Resolução 208 do Conselho Federal de Farmácia em 19 de julho de 1990. Em 19 de junho de 1990. O exercício em farmácia de unidade hospitalar foi atualizado através da Resolução 300 no ano de 1997. Podemos observar que existe aí um período de tempo relativamente grande para que todo o que se esperava, né, dessa sistemática de farmácia hospitalar fosse adequada. Antes da promulgação da Política Nacional de Medicamentos, os projetos na área da assistência farmacêutica limitavam-se apenas à aquisição e distribuição dos medicamentos. Então essa política foi capaz de conferir um caráter mais abrangente à assistência farmacêutica e também para os profissionais que exerciam na área. E tornou a farmácia hospitalar um setor muito mais fundamental do que antes era visto como uma coisa meramente administrativa, mas passou a ser uma coisa mais fundamental. Isso garantiu que o acesso aos medicamentos e a garantia de qualidade e segurança do uso adequado fosse possível. Essas diretrizes foram possíveis a serem alcançadas no âmbito hospitalar por meio de atividades de responsabilidade da farmácia hospitalar, ou seja, foi conferido aos profissionais farmacêuticos e farmácia hospitalar uma maior responsabilidade no seu trabalho e na sua área. Olá, me chamo Rafael, dando continuidade aqui à nossa introdução, no qual o tema é farmacêutico hospitalar. O farmacêutico hospitalar tem abrangência assistencial, técnica, científica e administrativa e desenvolve atividades ligadas à produção, armazenamento, controle até o último momento chamado de dispensação e distribuição de medicamentos nas unidades hospitalares, tornando assim um farmacêutico hospitalar responsável por todo o ciclo de medicamentos. De acordo com o contexto, o farmacêutico hospitalar tem abrangência assistencial, ou seja, ele é responsável em orientar o paciente de forma clara e expressa, técnica, científica e administrativa. O profissional farmacêutico é indispensável para a unidade de saúde, pois ele que é o responsável em orientar de forma correta como se deve usar a medicação e orientar o momento certo de fazer a dispensação dessa medicação. Armazenamento. Vamos falar um pouco de armazenamento. É de suma importância ter esse controle, pois a exposição excessiva do calor, da umidade, deve alterar as estruturas físicas e químicas da medicação. Deve ser mantido em ambiente seco, frescos e longe da luz. Por esses e outros motivos, o farmacêutico hospitalar é de extrema importância para a unidade de saúde. Olá, meu nome é Gilmara Ribeiro. Eu vou falar sobre a resolução de número 568, de 6 de dezembro de 2012. Essa resolução, ela rege 6 artigos, onde eles falam sobre os deveres e as atribuições do farmacêutico. Eu vou estar falando sobre o primeiro ao terceiro. O primeiro artigo, ele regulamenta e estabelece as funções do farmacêutico.
onde o mesmo pode fazer atribuição tanto na dispensação de medicamento quanto na suspensão de processos relacionados à farmácia. Já o segundo artigo, ele fala sobre os deveres do farmacêutico, onde ele tem um papel ativo na orientação e na assistência aos pacientes. Já o terceiro artigo, ele fala que dentro das atividades, o farmacêutico oferece cuidado em diferentes ambientes, seja ele em ambiente público ou privado. Ou seja, se o farmacêutico trabalha, por um exemplo, em um hospital público ou em um hospital privado, ele vai oferecer a mesma assistência e a mesma atenção para sempre promover saúde à população. Prazer, meu nome é Iana Tchê. Eu vou dar continuidade à resolução de número 568, de 6 de dezembro de 2012. No artigo 4º, fala sobre as responsabilidades do farmacêutico na área de farmácia hospitalar. O farmacêutico é responsável por gestão de recursos humanos, desenvolvimento de ações físicas e tecnológicas no serviço de atendimento pré-hospitalar, farmácia hospitalar e outros serviços de saúde. Essas são as responsabilidades do farmacêutico. No artigo 5º da mesma resolução, fala sobre as atividades que o farmacêutico vai realizar. São 41 atividades que têm que ser realizadas pelo farmacêutico. No artigo 6º da resolução, o último fala sobre o que compete ao farmacêutico, ou seja, o farmacêutico deve cumprir e fazer cumprir as legislações vigentes, ou seja, além de cumprir, tem que fazer com que os outros setores cumpram a legislação, orientar, supervisionar tecnicamente todos os setores que compõem o serviço de saúde. Sou a Paloma e vou falar um pouco sobre algumas funções do farmacêutico hospitalar. A finalidade principal do farmacêutico hospitalar é atender no que diz respeito aos insumos farmacêuticos e suas ações para institutos, com a finalidade de um uso correto do medicamento e sempre educando os seus pacientes e responsáveis ao uso correto e sempre ressaltando seus efeitos colaterais do medicamento, para que serve e as dosagens corretas. E além dos medicamentos, ele também é responsável pela distribuição de correlatos, como luvas, agulhas, seringas e etc. Dando continuidade às funções do farmacêutico hospitalar, que estão principalmente relacionadas à saúde de um paciente, na farmacoterapia, o farmacêutico hospitalar ele irá revisar as prescrições médicas e acompanhar o uso dos medicamentos, avaliando assim a sua eficácia, adequação e segurança, podendo então identificar se há possíveis sinais de qualquer problema, como por exemplo as interações medicamentosas e os efeitos colaterais. Dessa forma, ele vai estar podendo ajustar as doses conforme necessário. O farmacêutico hospitalar, ele monitora e relata os efeitos adversos a partir de várias práticas, como por exemplo, uma vigilância ativa. Ele vai estar ali sempre observando os pacientes atentamente que estão sob tratamento, buscando assim sinais possíveis de qualquer problema. O farmacêutico hospitalar, ele além disso, precisa também sempre manter boa comunicação com os pacientes, orientando sempre sobre o uso correto dos medicamentos e sua posologia, que é a forma como o medicamento é utilizado, o número de vezes e a quantidade que ele vai estar utilizando a cada dia. Além disso, ele precisa sempre encorajá-los a estar relatando qualquer sintomas desconfortáveis e incomuns. Precisa sempre trabalhar em conjunto com os demais profissionais ali no ambiente que ele está atuando, para assim compartilhar informações sobre possíveis prejuízos à saúde dos pacientes e assim tomar decisões para ajuste da terapia. Além disso, sempre mantém registros detalhados sobre informações dos medicamentos. Isto vai desde a validade, o armazenamento e as condições de conservação, até os eventos adversos, podendo assim garantir um histórico completo e preciso. Me chamo Erlânia e, dando continuidade ao nosso assunto, nós ficamos com o subtópico
os maiores desafios enfrentados pelo farmacêutico no âmbito hospitalar. Fizemos uma pesquisa de campo, na qual investigamos 4 farmacêuticos atuantes na área, e ao concluirmos essa pesquisa, chegamos a um consenso de que o maior desafio do farmacêutico no âmbito hospitalar é a dispensação, ou seja, a distribuição de medicamentos. Essa dispensação ela é feita através do plano terapêutico, que é quando o paciente é internado, fará o tratamento, será monitorado até receber a alta. O plano SOS é quando esse paciente que está sendo monitorado precisa de uma medicação de urgência. Essa medicação ela não está na prescrição médica, mas como ele precisa dessa medicação e é de urgência, essa medicação ela entrará pelo plano SOS. Tem o plano por receituário, que é aquele que o paciente adentra na unidade, passa pela triagem, vai até o médico e o médico solicita a receita para fazer o tratamento em casa. O farmacêutico ele sempre tem que estar atento e ter responsabilidade na hora da dispensação. Quando ele recebe a prescrição médica, ele sempre tem que analisar com muito cuidado para saber qual é a dosagem correta, saber qual é o medicamento, a via de administração, os dias de tratamento, o horário de cada medicação, para que nenhuma medicação, nenhum tratamento chegue até o paciente de forma errada e que venha lhe causar danos sérios. Olá, sou Josiane, vou dar continuidade. O grande desafio é manter o controle de distribuição que os pacientes recebem de medicação no horário certo. Porque fazer o uso corretamente. Se fizer o uso inadequado, as bactérias ficarão resistentes à medicação. E fazer com que o paciente entenda da melhor forma possível, porque senão será um problema mundial de saúde. Fazer também o recolhimento daquela medicação que não foi utilizado porque teve alta, né? A perda do controle de estoque leva uma série de consequências, principalmente na financeira do hospital. Oi, me chamo Ana Maria, vou falar um pouco de melhorias, né, que podem ser implementadas no farmacêutico hospitalar, na área do farmacêutico hospitalar. Sabemos que o farmacêutico hospitalar desempenha um papel muito importante na garantia de segurança e eficácia dos medicamentos utilizados no ambiente hospitalar. E uma dessas melhorias poderiam ser a integração do sistema de receituário eletrônico, que permitiria uma troca mais eficiente de informações entre os profissionais de saúde e garantindo um cuidado mais seguro e personalizado. Além disso, a implantação de um sistema de rastreamento dos medicamentos ajudaria também a evitar erros na distribuição e garantiria também o uso correto dos medicamentos. Olá, sou Tássila e vou dar continuidade falando sobre uma das melhorias que pode ser implementadas. E uma delas é a comunicação entre os diferentes profissionais de saúde envolvidos no cuidado do paciente. Muitas vezes, o farmacêutico hospitalar, eles não têm acesso a todas as informações necessárias para fazer uma distribuição adequada, como alergia ou interações entre os medicamentos. E uma maior integração dos sistemas de informações de saúde resolveria esse problema. E é crucial também investir na formação e atualização constante dos farmacêuticos hospitalares, já que a farmacologia está em constante evolução com os desenvolvimentos de novos medicamentos e terapias. E esses profissionais precisam sempre prestar atualizações e ter que ser capacitados para lidar com esses avanços. Concluindo, o papel do farmacêutico é muito importante na área de farmácia hospitalar, pois vai garantir o abastecimento correto de medicações, vai promover ações de saúde. Então é fundamental que tenha sempre um farmacêutico em todas as áreas que sejam necessárias. É muito importante abordar esse tema ainda na graduação de farmácia, pois vai dar conhecimento ao aluno sobre a importância do farmacêutico hospitalar, a área em que ele vai atuar, quais são as resoluções que regem, quais são os benefícios, quais são as
os desafios que vão ser encontrados, quais são as melhorias que podem ser aplicadas naquela área e quais são as principais funções que o farmacêutico vai realizar naquela área. Então, é muito importante abordar esse tema ainda na graduação do curso de farmácia para que o estudante tenha conhecimento sobre aquilo e se ele realmente quer seguir a área de farmacêutico hospitalar ou então outras áreas. Por fim, esse é o nosso trabalho apresentando farmacêutico hospitalar. Espero que tenham gostado.